Alô, alô, escamonautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre a série Drácula da Netflix. Essa aqui é mais uma das adaptações dessa obra, né? A obra Drácula do autor Bram Stoker, é um dos livros, né, de fantasia e horror do fim do século XIX, de maior sucesso da literatura, já foi milhares de vezes traduzida e adaptada para o teatro e para o cinema várias vezes, bem como várias e várias obras, né, saíram aí dessa cultura de vampirismo que o Bram Stoker não inicia, mas de certa forma populariza, né? Existem algumas outras obras antes do Drácula que falam sobre vampirismo, mas acaba sendo realmente o Drácula a grande obra que vai divulgar. Apesar de ser uma adaptação, ela obviamente, né, toma liberdades e conta a história de uma maneira bem própria. Até porque, não sei se vocês sabem, mas a obra do Drácula ela é um livro epistolar. Isso significa que ele é contado através de cartas e diários. Então a gente tem ali vários POVs, né, vários pontos de vistas que estão sendo. O Jonathan Harker é um deles, a Mina é um deles, tem alguns personagens de Van Helsing na história, tem jornais. Então ele é um livro contado através de vários fragmentos narrativos que compõem ali a obra. E isso obviamente torna uma dificuldade no sentido adaptativo, né? Você adaptar uma obra não tão linear assim para o cinema ou para uma série gera dificuldades, o que faz com que a maioria dos criadores tomem liberdade. Nesse caso aqui, eles ainda mantêm, né, o personagem de Jonathan Harker, que é um personagem importante, e a Mina, né, então, e o Drácula, obviamente, são as três peças fundamentais, são trazidos aqui nessa minissérie em 3 episódios, cada episódio com mais ou menos 1h30 de duração, o que no fim das contas estão chamando de minissérie, mas se você pegar o tamanho das séries hoje em dia de 8 episódios de 40 minutos, dá quase a mesma coisa. Então, no fim das contas, é uma série, né? Eu gostei de algumas coisas, mas no fim das contas, o saldo da série pra mim ficou muito mais negativo do que positivo. Não sei se necessariamente por eu não gostar do último episódio isso acabou pesando pra ela. Eu achei que as atuações são boas, especialmente a do Drácula. Ele faz ali um Drácula canastrão, né? Assim, meio afetado, meio irônico e sarcástico, né? Sempre fazendo um comentário, uma piada. E o personagem do Drácula, ele é retratado de maneira dupla, na verdade, né, nas adaptações. Muitas vezes ele é tratado ali como aquele aristocrata, sério, sisudo. Outras vezes ele é esse personagem mais sagaz, assim, que, né, tem muito tempo de vida e lida dessa forma meio despretensiosa em relação às coisas, como se nada de fato fosse muito interessante ou novidade. E a teatralidade dele também é uma característica que é recorrente, porque uma das primeiras adaptações dele foi para o teatro, essa adaptação virou filme, que é encenado, se eu não me engano, pelo Bela Lugosi, e ele meio que faz essa transposição, né? Então era um personagem no cinema muito teatral. E no fim das contas, as obras, né, seguintes, as adaptações seguintes foram emulando isso, né? Obviamente vão bebendo ali daquela fonte e ao beber da fonte isso é replicado. Então, ao mesmo tempo que ele é irônico e sagaz, ele é super teatral, super exagerado, super afetado, o que combina, de certa forma, com a própria, digamos assim, a caracterização do design de produção, né, do design de arte da série. Ele escolhe muito mais efeitos práticos, né, há efeitos visuais, ou seja, ele usa ali muitos manequins, marionetes, né, os autômatos, esses bonequinhos para poder fazer as coisas, o que gera um visual estranho algumas vezes, interessante algumas vezes, mas eu acho que combina com a própria proposta da série, que tem um ar meio retrô. No início, ela até flerta bastante com essa questão das cartas, né? Um dos primeiros momentos ali vem uma narração em off, que vai meio que contando algumas coisas pra gente nesse formato de carta. Eu queria que isso tivesse retornado com mais força durante a série inteira, mas é só nessa introdução e fica por isso. O Jonathan Harker é esse advogado, né, uma espécie de funcionário ali de um escritório de advocacia e vem para justamente trazer os documentos sobre a compra de terras do Conde Drácula na Inglaterra, né? Ele aparentemente está se mudando ali da Transilvânia, né, da Romênia, onde ele vive, para essa nova região, e esse advogado vem ali fazer os trâmites burocráticos e acaba ficando ali preso, de certa forma, no castelo, sem saber, e gradativamente ele encontra um senhor no Conde Drácula, e o Conde Drácula gradativamente vai rejuvenescendo, enquanto ele vai perdendo suas forças, né? E ele descobre que não tem mais ninguém no castelo, e preocupado com o que está acontecendo no castelo, tentando encontrar alguma pessoa, vai permanecendo cada vez mais tempo, né? E aí se descobrindo um prisioneiro dentro desse mundo. É uma parte que está no livro, está no
na série também, e é retratado de maneira interessante as interações entre os dois e os diálogos que acontecem nesse momento, né? A gente vê o próprio desenvolvimento do personagem do Conde Drácula e esse rejuvenescimento dele que acontece ali dentro do primeiro episódio é interessante. Em paralelo, a gente, na realidade, a narrativa ela tem duas temporalidades. A gente vê o próprio Jonathan Harker, ele está sendo entrevistado por uma freira e essa freira está, de certa forma, tentando entender o que é que aconteceu durante a estadia dele no castelo do Drácula. Então a gente vai ter ele contando essa história para ela, ao mesmo tempo que a gente vai vendo a história acontecendo, né, até o momento que meio que as duas histórias chegam no mesmo ponto. Esse episódio eu achei bem construído, interessante. Vale destacar que meio que cada capítulo é uma narrativa própria, meio que fechado. Talvez por isso esse formato de minissérie. Então a gente tem ali no primeiro episódio essa entrevista com a Agatha, no segundo episódio a gente tem a narrativa que se passa dentro de um barco, e no terceiro episódio a gente tem a narrativa já depois que ele sai do barco. Mais pra frente no vídeo eu vou entrar em spoilers, aí eu detalho melhor um pouco isso. Então a gente tem boas atuações, né? Eu só destaco que, como o Drácula já era um personagem muito sarcástico e irônico, a freira ser sarcástica e irônica também ficou pra mim duas ironias juntas, ironia demais, assim, muito aquela coisa de roteirista mostrando que é super inteligentão, esperto e consegue ser sarcástico em tudo. Então, apesar disso, a freira é uma personagem interessante, aparentemente alguém sem fé, né, ou que tem uma fé diluída e está sempre questionando ali a questão das crenças da igreja e ali nesse diálogo com um Jonathan todo, né, debilitado, todo destruído. E é uma narrativa interessante, né? Especialmente esses primeiros 2 episódios, ela vai fazer essa reconstrução. Ele se aproxima bastante, bebe muito do livro, e acho que o terceiro episódio acaba dando uma desandada justamente por escapar do livro, né? Ele se afasta do livro e isso torna dá uma caída narrativa. E só entrando um pouquinho no contexto histórico, não sei se vocês sabem, mas o Drácula ele é baseado numa figura histórica, que é o Conde Vlad Tepes, e que era conhecido como Vlad, o Empalador. Ele vivia numa região fronteiriça e justamente a região que acabava sendo atacada muitas vezes, o que fez ele utilizar métodos, digamos assim, violentos com os seus derrotados, os inimigos que eram derrotados, empalando esses inimigos, o que obviamente com o passar do tempo foram surgindo lendas e etc, até o ponto de que, né, ele bebia sangue. E esse Dracúlia, né, o Drácula é uma corruptela de Dracúlia, que é dragão, que era o estandarte da família, né, do Vlad. Então, é um personagem histórico, na verdade, que a história, né, transformou ele num personagem mítico. E a ficção também, né, na realidade, a própria apropriação do Bram Stoker, né, ao construir ali o personagem do Vlad Tepes, do Conde Drácula, ele criou essa atmosfera mítica em relação ao personagem. Antes do vídeo continuar, se você está gostando, dá o joinha, se inscreve no canal e confere aqui, ó, na playlist tem o meu curso Começar a Escrever Contos, para quem está querendo aprender, né, a se jogar nessa jornada que é aprender escrita criativa. Ou se você conhece alguém, né, que tem esse interesse, você pode mostrar. O primeiro módulo é gratuito, né, o módulo 0, tá no canal aqui do Escambau. Se você gostar da minha metodologia, lá tem todos os detalhes com a ementa bonitinho, você se inscreve no curso. Para poder falar dos aspectos negativos da série, eu vou entrar em spoilers. A primeira coisa é, narrativas de vampiro, elas estão cansadas, a não ser que você, de fato, para mim, traga alguma coisa mais interessante. Por mais que, de certa forma, você esteja ali recontando a narrativa clássica, que se fosse para fazer modificações, que fossem pelo menos interessantes. Como eu falei, o primeiro episódio a gente tem a narrativa dele no convento, o segundo episódio a gente tem a narrativa dentro do barco, fica ali aquela espécie de murder mystery, né? Aquele mistério de assassinato que a gente está matando. Que não é bem um mistério de assassinato, porque a gente sabe que é ele, né? Mas as pessoas no barco não sabem que é ele que está matando. E a gente tem no terceiro episódio, o episódio no presente, né? Onde faz uma virada interessante no final do segundo episódio. A gente vê ele sair da água do navio naufragado e ele está no presente. Só que essa virada é extremamente mal aproveitada num terceiro episódio, que conveniência de roteiro é a melhor palavra que eu posso dizer sobre isso. Apesar de que ele tem coisas interessantes sobre o arco do personagem, mas no fim das contas, a sensação é que, como essa narrativa de vampiro foi muito utilizada nos últimos anos, mesmo sendo Drácula, é uma narrativa cansada. Eu tenho um exemplo, por exemplo, bem melhor de narrativa do Drácula, bem mais interessante, que aconteceu na animação do Castlevania, também na Netflix. Então, se você viu o Drácula, eu recomendo a animação do Castlevania. É uma animação que tem uma estética interessante, uma narrativa que lida com o personagem do Drácula de uma maneira bem mais interessante do que
ele nessa série. Aqui a gente tem, né, a busca eterna dele ali por amor, né, que é uma busca que de certa forma está dentro da obra original, e aqui ela retorna, né, ele está sempre buscando ali sua noiva, ele encontra essa noiva no personagem do Jonathan Harker, encontra isso na Agatha Van Helsing e retorna para o presente buscando, né, mais uma vez essa noiva, né? Ele tem ali aquela busca por tentar se reproduzir, por tentar se perpetuar, é alguém que está perdido dentro do tempo, até por causa dessa longevidade dele, alguém que viveu muito tempo, acaba que vai se distanciando cada vez mais e se perdendo a sua humanidade, ao passo que ele se alimenta de outras pessoas para poder permanecer vivo, então, mais uma vez, isso vai destruindo a humanidade dele. Acho que a repetição do tema vampiro sem algo de novo faz com que a série seja só um entretenimento. Eu gosto dos 2 primeiros episódios, eu acho que eles são muito bem resolvidos, mas como são narrativas de 1h30, eu acho que tem coisas mais úteis para você fazer com 1h30. Se você pensar nos 2 episódios faz 3 horas, e você juntar com o terceiro faz 4h30, dá para assistir aí coisas mais legais. O terceiro episódio é muito problemático, porque ele é capturado lá pela agência que foi montado ali pela mina, né? Foi criado pela mina para poder monitorar ele, e quando ele surge, né, monitorar os vampiros e etc., eles capturam ele e o advogado dele tira ele da prisão, e é da mesma empresa, sabe, tipo... É uma conveniência de roteiro abissal. Você tá, tipo, soltando um monstro assassino que se alimenta de pessoas, bebendo sangue delas, e é uma entidade super poderosa, porque o advogado dela que ele conheceu pelo Skype usando o tablet que você deu pra ele, no mínimo, uma escolha narrativa bem ruim. E ela destoa da série. Chega um ponto que você diz assim, eu tô assistindo um sketch do Monty Python agora, de repente, virou um sketch. Então, a série ela tem bastante humor, né? Justamente esse humor centrado na acidez tanto da Agatha quanto do Drácula, que como eu falei, né? Por ser 2 personagens com esse mesmo tom de personalidade, acaba jogando um pouco isso pra baixo. Acho que se fossem 2 personagens mais distintos, por exemplo, como a interação que acontece entre ele e o Jonathan, as duas atuações brilham mais do que quando esses 2 personagens estão juntos nesse jogo. Apesar de que a cena deles jogando xadrez é interessante, o diálogo e a interação que acontece entre eles é interessante. Só achei que o personagem ficou repetitivo, revelando uma característica muito mais do roteirista do que necessariamente dos 2 personagens. Então eu acho que ela é uma série que vai mediana nos seus 2 primeiros episódios e se torna muito ruim no seu terceiro episódio, ao trazer para o presente, né, e ali tentar reinventar o personagem, né? Especialmente porque a narrativa vai ser centrada ali nos dois jovens, né? O Jack, que de certa forma é um herdeiro ali daquilo tudo, ela se torna um novo interesse amoroso do Drácula, só que como a gente não teve tempo nem para se conectar com ele nem com ela, né? Porque esses 2 episódios trabalharam um conjunto de personagens diferentes, fica tudo muito jogado, muito rápido e se dilui. A coisa que eu gosto é a escolha da mesma atriz que fez a Agatha Van Helsing para fazer a descendente dela, e aqui faz uma personagem diferente que acaba criando um contraponto em relação ao Drácula, só que no fim das contas, como a personagem de certa forma está fragilizada por estar doente, ela faz uma atuação muito mais contida, o que faz o Drácula crescer muito mais e ela ficar uma personagem diminuta. Então, é uma narrativa que tem qualidades interessantes, mas eu achei que a repetição, né, e o lugar comum que ela permanece, né, e quando ela ousa de uma maneira que não fica legal, fez ela uma série que tem muito mais defeitos do que qualidades. E como eu falei, com essas 4h30 de duração, faz dela praticamente uma série de 10 episódios, de meia hora, ou de 8 episódios de 40 minutos, que de certa forma cansa, né. É como eu disse, não sei, se você gosta do personagem Drácula e desse tema, acho que a caracterização da era vitoriana e as ambientações, que por sinal são bem econômicas, assim, a narrativa se passa em uns espaços bem fechadinhos, justamente para poder lidar com baixo orçamento, mas tem coisas interessantes nela, não é? É muito difícil porque você fica... Não sei se o terceiro episódio ele é tão ruim que ele joga a série tão pra baixo que essa minha impressão negativa ficou dela. Eu acho que, de fato, nos 2 primeiros episódios ela é interessante, ela tem elementos interessantes, ela constrói ali narrativas fechadas que funcionam. O último episódio pega essa construção que foi estabelecida e joga fora para poder tentar surpreender e fazer algo novo, e na realidade só faz algo bem, bem fraquinho e bem ruim. Então, se você gostou, deixa sua opinião aqui nos comentários.
Eu gosto de saber aí as divergências. Se você não gostou, também deixa aqui. Se você gosta de me ver falando sobre cinema, né? Eu falo sobre cinema aqui no canal, mas também falo no meu podcast Cinema em 3 Atos. Também falo sobre história no meu podcast Fazendo História. Então vão lá conferir esses podcasts. E a gente se vê na próxima. E tchau.